Olá pessoal, Sr. Sigma aqui. Como sempre, são todos muito bem-vindos a Sigma Tools. É um privilégio recebê-los. Hoje eu vou falar um pouquinho do que eu sei sobre serrotes, o que eu sei sobre os meus serrotes, né? Eu estava aqui, resolvi fazer esse vídeo. Acho que vou fazer uma série sobre as ferramentas em si, porque eu estou tirando uma tira desse toco, desse pedaço grande, é uma madeira dura, um cerne de... não tenho certeza do que é. Eu pretendo fazer uma planinha block, com um pedaço daqui, uma planinha detalhe. E daí eu tinha terminado há alguns dias esse serrote aqui. E eu... deixa eu largar aqui. E eu resolvi falar um pouquinho sobre serrotes então, né? O que a gente tem de serrotes no mercado nacional? Muita coisa boa e muita coisa chinesa. Esse aqui, essa lâmina, não, esse aqui eu comprei completo com um cabo de plástico e eu coloquei esse cabo. É uma marca chinesa que não tem, que eu nem sei mais a marca porque eu já perdi a embalagem dele há muito tempo. Eu tirei o cabo, deixei ali e acabei perdendo a embalagem. Então, uma das primeiras coisas que eu aprendi sobre serrotes foi a afiá-los, travá-los, e com o tempo eu fui aprendendo a identificar as formas de corte. Graças a um serrote tipo japonês que eu tenho, eu aprendi sobre o formato dos dentes de um serrote. Esse daqui, eu tinha um travamento normal de um serrote ocidental, né, um serrote normal, e eu modifiquei a geometria dos dentes dele. Vocês podem ver que ele tem um formato, tá com um formato diferente. Eu tirei a afiação lateralizada, que se faz com uma lima, né, nesse sentido. Eu tirei essa afiação e eu passei a afiá-los assim, especialmente nesse, e em cima, na frente e em cima. Tirei quase todo o travamento, ainda tem um pouco de travamento, né, para que eles agissem como um serrote para o chamado hip cut, né, o corte de ripagem, ou seja, o corte que eu estava fazendo aqui no sentido do veio da madeira. No sentido do veio da madeira. Não tem marcação nenhuma aqui, eu comecei a cortar para ver como é que tinha ficado. Ele ficou razoavelmente bom. Eu acho que eu tenho que diminuir ainda, alguns dentes estão desiguais, tal, né? Tem que passar uma lima em toda a extensão. Mas não esse vídeo não é sobre afiação. Enfim, o cabo não está acabado ainda, não totalmente, ainda falta uma lixa. Falta dar um detalhezinho nesses parafusos, nessas porcas e parafusos. E esse cabo, eu gosto muito desse modelo de cabo. Daqui a pouco eu mostro para vocês o serrote que eu tirei, o modelo do cabo, que é o serrote comprado, que eu não lembro a marca também. Pessoal, não vou falar de marcas, tanto algumas são chinesas que nem tem marca, outros tantos eu não me lembro e outros tantos realmente não sei. Eu tenho aqui então esse para um hip cut. Eu tenho esse outro, veja, com o mesmo cabo. Esse daqui tá, eu dei uma lixada novamente, o acabamento dele ficou ruim, mas eu pretendo dar um verniz, eu acho. Tá muita umidade aqui no sul, pessoal, então eu tô sofrendo muito com a oxidação. Mas enfim, esse aqui é o crosscut, né? Você tem a afiação, né, de um lado, de outro, o travamento para um lado, para o outro, e ele corta no sentido transversal da madeira, né?
corta no sentido transversal, né? Que é o crosscut. Esse aqui é um pouquinho menor que aquele lá, que ele é um serrote com dentes muito grandes. Então um serrote muito grande com dentes deste tamanho, ele acaba perdendo, você acaba perdendo o controle e ele acaba estragando seu trabalho. Então eu tenho esses dois aqui, são serrotes grandes. Eu tenho daí esse serrote de costas aqui, que ele é comprado novinho assim, o cabo. Foi daqui que eu tirei aquele modelo de cabo, né? É um modelo com dois resguardos para os dedos aqui, né? E tem essa opção de você segurar assim, né? O pessoal às vezes não vê, mas se você precisar firmar muito, você pode usar aqui, segurar aqui enquanto segura aqui. Então são dois resguardos para dedos. Esse é um serrote de costas com o crosscut, né? São afiações. Essa afiação específica não é só na frente, mas tem atrás também. Então ela é um dentinho de tubarão, que diz, né? É, as duas afiações. E ele é bem preciso. Está oxidado e realmente pela umidade. O que dá para pensar? Principalmente nesse grande aqui, ó, é bastante importante esse tipo de segunda mão. Você agarra com toda a mão, não precisa usar o dedo lá, ou nem aqui. E usa ele todo na madeira. Todo ele. Porque você, com uma mão só, às vezes você tá trabalhando, acaba usando um pedaço só da lâmina. Não. Usa toda a extensão da ferramenta. Tá? Esse é um crosscut aqui. Eu tenho esse outro aqui, que foi o primeiro que eu comprei, até fiquei muito tempo sem trabalhar com ele, porque eu não conseguia fazê-lo trabalhar direito, eu não tinha a mão ainda. Então esse foi o primeiro cabo que eu fiz, igual aquele lá, né? Tem algumas diferenças, ele está um pouquinho maior e tal. E esse aqui, como o grande, tem uma afiação em hip cut. Hip cut no serrote de costas também. O cross e o hip. São dois serrotes de costas médios, né? Quer dizer, um é médio, o outro é um pouquinho maior. E tem esse aqui, que é um serrote de costa que eu fiz todo o cabo inteiriço, né? Com as costas, que é mais... seria mais indicado a um dovetail, né? Ele é muito fino, ele é bem fininho. E ele está afiado aqui em crosscut também. Ele tem um dente quebrado aqui, mas ele está afiado em crosscut e ele é muito bom. Eu adoro esse ódio. Para tudo que eu pego, quando eu vou cortar uma coisa pequena, o acabamento dele ficou meio feio aqui. Eu não consegui fazer esse acabamento plastificado em todo ele, muito polimento e tal, e daí ficou essas beiradas que pega o revés, ficou feio. Mas eu adoro esse ódio, Ele é pequeno, mas eu adoro ele, né? Seguindo na mesma linha, eu tenho esse outro aqui que é ainda menor, né? Esse não é tão fino, mas é quase a mesma coisa que aquele lá. Esse também está em hip cut, né? Com os dentinhos para frente. E com o mesmo sistema, o mesmo cabo, o mesmo ângulo de sistema. São todos com o mesmo modelo de cabo. E tem esse outro que ainda tem também o mesmo cabo, que é um serrote de agulha para você fazer uma entrada na madeira. Esse aqui eu não uso tanto, ele está afiado aqui em crosscut. Bem no início aqui ele está... No início ele tem uma afiação, que é aquela de ambos os lados, e mais para o meio ele tem uma afiação apenas na parte frontal, no bordo de ataque, né? Que o pessoal fala, bordo de ataque. Esse tem um cabo um pouco mais delicado, mas é o mesmo ainda. Falando um pouquinho do que é o crosscut, que o pessoal provavelmente vai ficar... O que acontece? Quando você tem esse dente, o dente do hip cut, né? O dente do hip cut, ele é não só voltado para frente, com uma inclinação de uns 50 graus, mais ou menos, a parte interna do dente. Então ele tem
a afiação na frente. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ele tem a afiação na frente do dente e em cima do dente, num ângulo aí bem mais agudo de uns 25, 30 graus. O que acontece? Ele vai funcionar, cada dente desses vai funcionar como um formão. Um formão, deixa eu pegar um formãozinho pequeno aqui, só para exemplificar. Cada dente vai funcionar como um formão. Entende? Cada dente vai funcionar como um formão entrando na madeira. O formão ele trabalha melhor, obviamente, a favor do veio da madeira. Então é isso que acontece. Cada dente desses é um mini formão trabalhando e tirando a madeira, tirando o veio, que ele é um pouco mais macio, mas se você usar um serrote muito grande, muito com o crosscut, ou ele pode desviar, ou ele pode torcer, enfim, pode acontecer um monte de coisa. Mas basicamente o que é isso? O que é o crosscut e o hip cut? Quando você tem a fibra, o corte apenas no bordo de ataque, ele vai atorar a fibra. Ele vai atorar a fibra. No hip cut, ele vai puxar um pouco e cortar. Puxar e cortar. Como faz o formão? Você crava na madeira, correto? Né? E puxa e vai tirando. Você vai tirando os fiapos de acordo com o sentido da madeira. É isso que ele faz. Tá? Então ele gera às vezes uma serragem um pouco mais graúda, né? Mas é isso que acontece. Tá? Um corta a fibra, o outro desfia. E os dois acabam fazendo o mesmo trabalho. Eu posso usar um no outro? Óbvio. Óbvio. No entanto, um hip cut ele vai trabalhar menos contra a fibra do que no sentido da fibra. Agora, um cross cut vai trabalhar melhor, obviamente, no sentido da fibra, mas ele também vai fazer melhor contra a fibra, mas ele também vai fazer no sentido da fibra um bom trabalho, porque ele também é afiado em mais de uma área. Ok? Bom, indo aqui daí pro lado mais das serrinhas de mão, eu tenho algumas ferramentas específicas que eu usei, que eu acabei fazendo para fazer plana, que é, isso aqui é um pedaço daquele ali, eu acho, desse aqui, se não me engano, para pontas, bordas de ataque que você precisa, perdão, não tem nada a ver, cortes que você precisa fazer mais dentro de uma peça, cortar uma cavilha escondida ou algo assim, abrir um canal. Esse aqui ficou bem legal. Fiz para fazer minhas planas. Faço algumas planas. Tá? Esse aqui é um para tirar a cavilha. Ele é tortinho. Era um serrotezinho agulha. Eu fiz uma afiação de serrote japonês nele. Ele não tem travamento. É muito afiado. Esse aqui é um de gesso. De trabalhar com drywall e gesso, que eu tirei um pouco do travamento dele para também trabalhar nas planas, né? Para fazer esse tipo de desbaste dentro das planas, ó. A marcação que ele tem mais controle, beleza? Essa serrinha aqui é uma serrinha que eu botei um cabinho nela, porque ela é daquela serra mágica, né? De muitas soluções, que eu já mostro pra vocês. Que eu fiz um cabo específico para ela. Também tem o mesmo desenho, isso aqui é vazado embaixo, ele tem o mesmo desenho lá. Isso aqui eu uso para uma poda ali, às vezes eu corto algumas coisas ali. Eu usei para podas. Tem uma serrinha ourives, né? Que essa aqui tá bem fininha.
É uma serra muito delicada. Esse arco aqui é um arco baratinho. Isso aqui não é um arco padrão, bom, para Olívias mesmo, que é um arco de qualidade. Aqui eu tenho aquela outra serrinha que eu falei para vocês que é a parte integral, né? Ela deveria ir aqui em cima, mas funciona, eu uso só ela para... Esse aqui tá mais para madeira, mas tem outro mais fininho e corta ferro também. Tenho também, deixa eu deixar mais longe essas. Essas estão em outro set na oficina, que é a clássica serra cegueta, né, para ferro, aqui, né, o arco, adoro esse arco muito bom. Esse arco eu recolhi do lixo também, tava com parafuso ruim, só consertei. Essa aqui eu uso apenas para PVC, né, só para cano, algum enxerto de PVC que eu vou fazer em alguma outra coisa. Essa laminazinha ela é bem... Ela não corta ferro. Essa aqui é só para madeira e plástico mesmo. Essa aqui não corta ferro. Tem umas de melhor qualidade que corta ferro, obviamente. E a minha xodózinha, que é essa aqui que eu fiz, né? Que ela tem esse... Eu uso nela esse espiral. Essa serra em espiral, né? Presas aqui por pinos de flechas de tomada, né? O macho dos aparelhos eletrônicos, aqueles que a gente abre, prende. Então eu reutilizei isso aqui e uso aquele sistema de arco em que ela é solta, ó. O que mantém ela unida é a pressão dessa corda tensionando o arco, e eu adoro ela, fora que ela é uma tico-tico bem ampla, né? Eu consigo ir mais adiante no trabalho manual dentro da peça. Antes de eu fazer isso aqui, eu usava bastante nessa aqui, essa serra em espiral, né? Usava nessa aqui, mas ela acabou que tá ruim, tá ficando velho, estragando já os prendedores aqui, então eu parei de trocar. Só troco realmente se eu precisar. Tem então aqui esse meu serrotão aqui que eu fiz, né? Que ele tem um padrão de dentes que foi criado por mim, né? Por erros e acertos, eu acabei criando esse padrão de dentição. Ele é totalmente diferenciado. Ele tem 2 cumes em cada dente, né? E um para cada lado. Então ele faz um serviço de hip cut, de cross cut, perdão, muito bom. E tem um cabo longo, né? Que é um serrote que foi o tipo japonês, né? Ele tem a largura, obviamente, de um serrote ocidental. Obviamente era uma lâmina de um serrote ocidental. Se não me engano era irmão desse aqui. Eu acho que era irmão desse aqui. Eram irmãos. Enfim, eu adoro ele, eu trabalho bastante ainda com ele, principalmente para coisas mais brutas, né? Serrote tipo japonês. Tem então esse aqui, para finalizar, eu acho. Deixa eu ver se eu esqueci de algum. Não, acho que não. Acho que não. Fora algumas outras que são invenções ou adaptações técnicas de serrinhas pequenas de mão e tal. Esse aqui é um serrote, um Ryoba, né? Eu posso chamar ele de japonês, mas ele também é tipo japonês, porque ele foi comprado na China, da China, né? Foi comprado no Banggood. É o modelo Ryoba, com aquele cabo de fibra dos serrotes japoneses, né? E ele é extremamente fino. Mesmo, gente, ele é extremamente fino. Ele é mais fino
do que a maioria dos serrotes japoneses são. Né? Ele é muito fino. Tem serrotes japoneses Ryobas, óbvio, originais, que são bem mais grossos. Então, se vocês forem comprar um desses aqui da China, verifiquem se ele não é um pouquinho mais grosso. Porque se você ainda não tem experiência, você vai se frustrar um pouquinho no início, como eu me frustrei. Mas, dele que eu tirei o modelo da dentição, aqui, original, do Hip Cut. Vocês podem ver que é a mesma coisa, né? O Hip Cut. Se eu colocasse assim, é a mesma coisa, né? Como se fosse um ocidental. Só que, obviamente, provavelmente muitos de vocês já sabem, mas o serrote japonês ele corta na puxada, né? Esse crosscut, o Hip Cut, corta na puxada no sentido da fibra da madeira. E ele faz um corte maravilhoso. E o crosscut dele também, que é impecável, são minúsculos os dentes, até difícil de ver eles. Estão sujos porque eu tinha passado uma parafina e acabei guardando com a parafina. Vocês veem? E assim, pessoal, eu não estou aconselhando ninguém, ele é muito bom, é ótimo, eu adoro esse ótimo. Eu até criei uma para dar um mais, porque ele é muito fino, eu criei essa falsa tala de costa aqui para trabalhar com ele. Eu ainda vou fazer uma mais ornamentada, essa aqui eu fiz meio no improviso. Deixa ele mais rígido e faz um corte ainda mais reto. Uso também muitas guias de corte, tem umas 3 ali. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre o serrote chinês. O serrote japonês em si e o serrote chinês. Deixa eu me sentar aqui um pouquinho. Pessoal, assim, ó, eu vejo muito, principalmente do pessoal que revende ou que vende serrotes japoneses de alta qualidade, como o Gilkusho, né? Tem outras boas marcas também. Eles colocando realmente muitos defeitos no que vem da China. Só que, assim, se esse serrote aqui, que eu tenho aqui, que está na minha mão, é tão inferior, por ser da China, a um serrote japonês original, se ele é tão inferior, então, por pressuposto, o serrote japonês original é a máquina mais incrível que existe na marcenaria. Porque esse serrote é bom. Ele é bom. Assim, ó, eu vi vídeos aí do pessoal mostrando tal, tem 1 ou 2 vídeos aí, eu não vou dizer, mas vocês procurem. Serrote chinês, japonês chinês. Daí quebra dente, cara, eu não perdi, eu tô com 1 ano de uso desse serrote, eu não perdi um dente dele. Não perdi um dente dele. E, detalhe, a única experiência com o serrote japonês que eu tinha era esse daqui. Que eu mudei a dentição, que eu afiei, que eu reafiei, que eu modelei, que eu troquei a direção do cabo, o cabo era mais inclinado para cima, ele cortava mais reto, ele não tinha esse ângulo para baixo, né? Podem ver que ele tem um ângulo para baixo, que esse aqui também tem, na puxada tu ocupa mais. Mudei isso, mudei o cabo, e esse aqui eu peguei, gente, e eu peguei para errar. Eu comprei esse serrote para errar. Entendeu? Eu paguei, eu acho que eu não peguei frete, peguei um frete grátis. Eu paguei uns R$70. Se isso. 70 ou 80 reais, eu não sei. Não lembro. Vou procurar e ver se coloco junto o link desse aqui. Se eu achar lá ainda na minha conta do AliExpress, eu vou tentar colocar no vídeo. Gente, assim, ó, eu peguei para errar. No início, no primeiro corte dele, eu já me apaixonei.
E eu aprendi mais, porque eu tinha medo de, eu pego um serrote caro de seus R$ 300, ou compro uma lâmina Ryoba dessas aqui, como o pessoal às vezes faz aí no YouTube, compra uma lâmina Ryoba boa, Gyokusho mesmo, de qualidade, que sai aí seus 150, R$ 200 ainda, né? Perto dos 300 com o cabo, é vantajoso comprar só lâmina, beleza, né? Eu disse, não, mas peraí, isso aqui é tão ruim assim? Eu optei por esse que tinha um visual mais clássico, não peguei aqueles que tem um cabo em plástico, não sei, talvez um preconceito, mas enfim, eu não peguei, eu optei por esse aqui, era o que mais fazia, tava uma boa avaliação, mesmo que não fosse daqui, né? E eu comecei a cortar. E daí, vendo aí pelo YouTube, porque eu vejo muito YouTube, visualizo muito, vejo muito vídeo no YouTube, eu aprendi muito com o YouTube. Estou passando um pouquinho do que eu sei, porque eu aprendi. Então a maioria do pessoal que trabalha vai dizer que um serrote japonês ele não se afia nunca. E se você for olhar alguns canais gringos e mesmo canais japoneses, vocês vão ver que os serrotes japoneses originais, eles se afiam sim. Se afiam e se travam. Você leva lá, hoje em dia são poucos, você leva lá para o mestre afiador o seu serrote, ele vai olhar, ele vai ver a posição dos dentes, se os dentes estão tortos, para que lado precisa ir, se precisa desamassar, ele vai fazer um corte lá, ele vai ver se o serrote está puxando para um lado, está puxando para o outro, e ele vai afiar com limas específicas, óbvio, limas muito finas, dentro do dente. Esses serrotes são de uma geração mais antiga, talvez. De uma geração mais antiga. Pois são serrotes com dentes maiores e tal. Hoje em dia, o maquinário das fábricas conseguem fazer cada vez dentições menores. Então, não tem como tu intervir com uma lima, por menor que ela seja, em dentes tão pequenos. Então, eles são feitos, temperados seletivamente. Esse aqui já perdeu a coloração preta, mas se prestar um pouquinho atenção na parte interna dos dentes, vai perceber ainda um pouquinho da cor preta da têmpera. E os de trás, apenas a têmpera da própria lâmina. Então, primeira coisa que eu fiz, tirei toda a cobertura de verniz, que segurava bastante, tirei ela. Né? Então ela tem oxidações aqui, como eu disse, eu estou sempre passando, tem um pouquinho de óleo aqui, então estou sempre trabalhando nele, sempre botando, preservando, sempre trabalhando com parafina também. Mas, sabendo isso, a forma como os japoneses ainda trabalham, esse aqui eu já fiz uma intervenção nele, no hip cut. O hip cut eu tirei quase todo o travamento, ele tinha um travamento, né? Eu tirei quase todo e eu reafiei os cumes, né? E o bordo de ataque por dentro com uma liminha agulha, não é essa aqui, mas era uma liminha agulha de ourives, bem fininha que eu tenho, e tipo essa aqui. E eu fiz alguma intervenção e eu consegui um bom resultado, aumentou a capacidade de corte dele. Eu passei um rolo de metal por sobre ele, então eu tirei qualquer desvio, porque eu sentia que ele sempre ia para a direita, mesmo com o veio da madeira não indo, ele puxava para a direita. Me policiei e aprendi a forma certa de segurar, né? Mais ou menos no meio do cabo, um pouquinho para trás no meio do cabo. Se precisar, uma segunda mão lá na frente, outra em cima, bem na ponta do cabo. Fazendo um movimento de meia lua, um movimento de foice, né? E trabalhando
tirando o material. Fiz uma intervenção, afiei e ficou bom. No crosscut eu não fiz intervenção nenhuma porque eu não tenho queixa disso, né? Aqui o que eu tinha, eu verifiquei, olhei, parecia que não tinha nenhum problema, mas ele sempre puxava. Passei um rolo de metal contra uma placa de mármore que eu tenho ali, um rolinho de metal pesado, várias vezes rolando, usinado, perfeito, é o aço. E eu tirei esse defeito. Esse era o único defeito da ferramenta. Puxar um pouquinho para o lado no hip cut. Esse é o defeito da ferramenta que é falsificada. Tá? Esse é o único defeito que eu vejo nessa ferramenta. Então, se você olhar aí o pessoal querendo vender, dizendo isso, dizendo aquilo, não é uma opinião absoluta. Eles vão falar com propriedade, eles vão dizer isso, eles vão dizer aquilo, mas não é uma opinião absoluta. Se você comprar um serrote desse aqui, ó, ele é muito mais fino do que a maioria dos Ryobas que são vendidos hoje no mercado, tanto nacional quanto internacional. Ele é muito mais fino. Entendeu? Tem uma micragem com paquímetro que você vê e tal, mas eu não vou entrar nesse detalhe, mas ele é mais fino. Esse é mais fino. Esse é muito mais fino. Tá? Então, eu queria dizer, eu queria desabafar, digamos assim, esse fato, porque eu acho, às vezes o pessoal quer vender a marca que é sua parceira e tal, e fala meio que preconceituoso, é um pouco preconceituoso, entendeu? Fala com preconceitos, mas sem propriedade. Então dizer, serrote japonês não se afia. Serrote japonês se afia sim. Talvez o que você compre hoje não necessite de afiação, porque a forma com que ele foi usinado, foi feito, hoje em dia, com o maquinário de hoje em dia, não necessite afiação. Mas sim, serrote japonês se afia também como um serrote ocidental. Tá? Eu não sei tudo, obviamente. Eu não tenho um serrote original, como disse. Todos aqui, acho que com exceção desse aqui, que é uma marca nacional, que eu comprei ele, uma marca nacional, e esse aqui também era uma marca nacional, era Bonder, eu acho, se não me engano. Todos os outros são chineses, sem exceção. Sem exceção, não, tem exceção talvez dessa aqui, também dessa serrinha, que é nacional, e dessa aqui que também é nacional. Ou algo assim. Essa aqui eu não sei a procedência dela, porque ela é uma reciclagem. Cai madeira de tudo que é lugar. Enfim. Então o pessoal diz assim, fala muito, mas às vezes fala sem propriedade. Sabe? Fala achando que tá certo, mas não tá. Nem tudo é como todos dizem. Tá? Tem que repensar um pouco esses nossos parâmetros. Às vezes a gente vai muito na linha de alguém. Fulano fez desse jeito, eu vou seguir só o que ele diz. Não. É por isso que eu assisto tanto YouTube, porque eu assisto muita gente com dezenas de formas de entregar a mesma coisa, né? Então, aqui eu provo que dá para fazer, sim, com ferramentas baratas, com ferramentas muitas vezes que iam pro lixo. Esse aqui, ele estava jogado numa prateleira porque ele estava com o cabo dele quebrado. Então eu peguei só a lâmina, disse, quanto me dá de desconto? Eu comprei pela metade do preço do serrote. Era 20,
R$30, não me lembro desse. Comprei pela metade. Comprei menos da metade, eu acho. Esses aqui. Esse aqui era de um kitzinho sem marca, que vinha com uma guia de corte muito inferior. E hoje é uma das ferramentas que eu mais gosto. Esse aqui eu tenho feito muita coisa com ele também. Ele também é chinês, tinha marca, mas eu acabei tirando. Aqueles dois lá são os que mais ficaram tempo parado, porque eu não tinha tempo de botar cabo neles, então eu só estou voltando a eles agora. Então a maioria dessas ferramentas ou são improvisadas ou são chinesas. E eu faço meu trabalho. E eu faço muito bem meu trabalho, sem querer me gabar. Por quê? Porque não é só a ferramenta, gente. Não é só a ferramenta. A ferramenta é parte. O que importa é estar aqui, na mão, e estar na cabeça, tá no cérebro, na massa cinzenta. Não sei se vocês perceberam que eu gosto de cabos de guarda-chuva, né? Esse aqui é tudo cabo de guarda-chuva. Esse aqui é cabo de guarda-chuva. Esse aqui é cabo de guarda-chuva. Tem até cordinha. Esse aqui é um cabo de guarda-chuva também. Tudo. Essa aqui, ó, é um cabo de guarda-chuva, daqueles de madeira torcida. Esse aqui não. Esse aqui era o cabo original desse aqui. Ele era daquele tipo cavalheiro, né? Gentleman. Né? Cabo gentleman, em inglês. Mas eu coloquei um cabo americanizado. Beleza? Mostrei ali uma plana, só vou fazer outro vídeo sobre planas, se vocês quiserem. Né? Porque eu tô sempre mexendo com... Eu adoro planas também. Serrotes e planas são... O serrote, eu não tenho aqui o meu primeiro serrote. Ele tá na casa da minha mãe no interior. Mas foi a primeira ferramenta que eu mexi. Então, serrotes e martelos são... Tenho martelos muito a rodo aqui, então são as ferramentas que eu mais gosto. E formões. E grosas. Enfim. Temos que dar valor ao que se tem. E aprender com o que se tem. Se você não tem a melhor ferramenta, tenha a ferramenta para o trabalho. Eu não tenho o melhor serrote, mas eu tenho o serrote para aquele trabalho. Ponto. Ele vai me atender naquele trabalho. Ponto. Entendeu? Eu vou conseguir trabalhar com ele, eu vou fazer a mesma coisa que eu faria com uma ferramenta de elite. Ponto. Se você tem... Vamos ser genéricos aqui. Você tem esse serrote, um crosscut. O crosscut, né? O mais curto. Se você tem só esse serrote, aprenda tudo o que você puder sobre ele. Aprenda aos mínimos detalhes. Se você não sabe a composição do aço, vai pesquisar. Se você não sabe como afia, vai pesquisar. Se você não sabe como trava, vai pesquisar. Ah, mas eu não tenho travadeira. Aprende a fazer uma. Né? Vai e faz. Mas aprende a usar a ferramenta que você tem. Se você tem um serrote, seja o melhor cortador com serrote que você puder ser. Entende? Seja o melhor. Não importa se... mas eu tenho uma serra tico-tico, eu tenho uma serra circular. Não importa. Se você tem uma ferramenta, aprenda a usá-la da melhor forma que for possível. Seja o melhor naquilo que você tem. Seja o melhor. Se você só tem esse serrote, serre, corte. Mas pega um pedaço de madeira e vai aprender. Corta.
serra, corta, serra, serra, até você ser um especialista em cortar com serrote, como os nossos avós e bisavós eram, porque eles só tinham um serrote. Você não vai ter outra intimidade maior com a madeira do que com ferramentas manuais. Não interessa o que te digam. Então, seja o melhor com aquilo que você tem. É a única ferramenta que você tem, seja o melhor. Por muito tempo eu só tive esse aqui. Não me acertava muito com ele, mas eu aprendi a usar ele. Eu serrei muita coisa com ele. Entende? E quando esse aqui chegou, eu destrocei ele. Eu desmontei quase tudo nele. Eu olhei cada peça. Eu vi como é que funcionava. Eu vi em qual madeira ele funcionava melhor. E aprendi. E hoje eu quase só uso ele. Os outros ficam com ciúme. Mas eu tava usando aquele grande lá. Hoje porque eu preciso ver. Eu tenho que tirar um pouco do verniz que tem nele ainda. Porque tá agarrando bastante ainda. Esse verniz aqui. Né? Mas eu tô com medo de tirar por causa da oxidação. Ainda tem alguns dentes que estão desproporcionais. Preciso fazer um reparo. Acho que ainda vou puxar, porque aqui, ó, de um ponto desse dente pra cá, eu não fiz a fiação, não fiz aquela modelagem. Vocês podem ver que ele era um ocidental comum, um crosscut. E eu modifiquei toda a dentição dele, dente por dente. Vim com a retífica, micro retífica, né, com um disquinho dos mais fininhos, fui fazendo um por um, pacientemente. Destravei, botei na pedra, rolei o ferro por cima, destravei bem devagarinho, não martelei, tanto que quando eu fui tentar martelar e puxar para destravar, eu quebrei 2 dentes. Então eu fui aprendendo e errando, né? Se aprende errando. Mas vocês viram que aquele trabalho ali, ó, aquele corte, eu fiz outro corte naquele mesmo, tô com esse aqui. E olha que tá na mesma proporção de tempo de corte. Tá? Eu acho que deve ser um vídeo mais longo que eu já coloquei. Mas eu queria falar um pouco disso. Eu vou falar também sobre planas depois, se você tiver interesse. Depois sobre formões, sobre grosas, sobre martelos. Enfim, a ferramenta é a mão e o cérebro do homem. Isso aqui é só um acessório. O que nós chamamos de ferramentas são acessórios. As ferramentas são a mão e o cérebro do homem. Ponto. Não é coisinha de coach, não, tá? É o mais simples ensinamento que tu vai ter para tua vida. Se tu não souber fazer com a tua mão, usando qualquer dessas ferramentas, então não adianta tu ter elas. Joga tudo fora e desiste. Tu tem que saber fazer. Ah, mas eu não sei fazer. Esses dois aqui, ó, tô fazendo o rabo de andorinha. Tem um monte de trabalho ali horrível. Mal feito, mas tem coisa que eu já vendi. Entende? Então, com 2 serrotes chineses de qualidade duvidosa. Esse daqui antes de ter esse cabo aqui, ele teve 3 cabos diferentes. Ele teve o cabo original dele de plástico, que era horrível. Depois um grandão, assim, todo parecia um Veritas, né? Com os chifres aqui muito grandes pra cá e tal. Encaixava a mão ali e eu não conseguia trabalhar. As costas dele originais eram muito macias, então às vezes dava um tranco, ele entortava o serrote. E hoje é o que eu mais gosto. Porque eu tive uma intimidade com ele também. E mexendo aqui, ele tem um dente quebrado porque eu mexi, né? Então, é o vídeo mais longo que eu vou pôr aí. Se vocês chegaram até o final, ouçam com atenção e sigam em frente. Não desistam nunca. Mas saibam, a maior ferramenta é a mão e a mente de quem trabalha e usa os acessórios. Tá? Então, Sr. Sigma fica por aqui.
muito obrigado. Se inscrevam e deixem um like se vocês gostaram dessa conversa. Se não foi só um blá blá blá. Isso aqui é um pouquinho do que eu uso. Tem coisa aqui que eu já quase não uso. Esse aqui, por exemplo, são específicos para minhas planas. Esse aqui eu quase não tenho cortado ferro. Essa de ourives é pouquinho também. Essa aqui eu até uso para mais coisas. Uso para quase tudo ali também. Noutra bancada, não nessa aqui. Uma bancada mais delicada, onde tem as coisas da micro retífica. Às vezes precisa de um corte. Eu uso ela. Eu fiz essa aqui justamente para aquela bancada. Essa aqui ficam em outros estandes, digamos assim. Eu dividi por estandes. Aqui está a ferramental mais bruto. Enfim. Aqui, pessoal, então é o meu outro stand, que eu fiz umas gambiarras aí. Esse trilho aqui para lâmpada. Então, esse meu stand mais delicado, aqui tem todas as ferramentas da retífica. Estou trabalhando numa placa aqui, né? São todas as ferramentas mais delicadas estão por aqui, né? Guias de corte que eu tinha falado, essa aqui é uma guia de corte pequenininha, ó, bem legal. Tem uma plana tupia, que o pessoal chama. Aqui está a serra. Esse aqui é um pequeno arco de furar que eu fiz. Aqui estão as outras serras. Essa aqui é uma adaptação para tirar de canais que eu tive que fazer justamente para essa placa aqui, ó, para tirar o material entre os pés das letras e a borda. Isso é uma lâmina de tico-tico. Lá tem uma outra lâmina de tico-tico num cabinho para fazer alguma coisa. Aqui tem um outro arquinho de serra também, que era um arco de serra de plástico. Eu acabei, era muito frágilzinho, eu acabei botando durepoxi e madeira por fora. Vou botar uma lâmina inteira de cegueta aqui. Aqui um outro também para uma marchetariazinha. Aqui estão as outras ferramentas de retífica. Eu quero fazer uns vídeos sobre elas. Essa aqui é uma das que eu tenho mais usado ultimamente, né? Que é com cabo flexível. Enfim, essa micro retífica também, que já não é mais uma Black & Decker, ela já está com um motor diferente, né? Numa fonte ali, tem uma com chicote extensível ali. Tem muita coisa que eu quero falar a respeito. Mas enfim, como eu tinha dito, se gostarem, chegaram até aqui, se não acharam muito longo, se te ajudou em alguma coisa, deixa um like aí, se inscreve, compartilha. Aquele papo de sempre, né? Eu não gosto de alongar muito esse tipo de coisa, mas se puder, dá uma força pra gente chegar aí mais longe, tá ok? Então, muito obrigado, Sr. Sigma aqui.